Fala, pessoas de todos os quadrantes do planeta Terra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do O Quadrado. Hoje vamos falar sobre ela que voou sobre o Atlântico, virou celebridade e resolveu fazer algo ainda maior, dar a volta ao mundo de avião. Seria sua maior e última aventura? Nossa pessoa célebre não é nada menos que Amélie Art. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações e aperte os cintos e ajuste aí a sua poltrona. E vamos voar ao lado de Amélie Art. Em 24 de julho de 1897, nasceu uma norte-americana no estado do Kansas, que foi uma das personalidades mais fascinantes da história da aviação. Pioneira, quebrando vários recordes e tornando-se lendária, e até mesmo passou pelo Brasil. Essa é a nossa personalidade de hoje, Amelia Mary Art. Amélia é a primeira de 2 filhas. Sua família materna era muito rica, com propriedade de terra e de um pequeno banco regional. Já seu pai era advogado, porém não muito bem sucedido. Na moral, não precisamos ser Sherlock Holmes para deduzir que os sogros não gostavam do pai da Amélia. A mãe da Amélia, por sua vez, já era moderninha, mais arrojada e à frente dos padrões da sua época. Ela decidiu que não criaria suas filhas para serem boas meninas e ficarem esperando por um bom partidão. Essa opção, para a época, era um tanto indecorosa e Amélia e sua irmã não eram muito bem vistas na cidade. Porém, todo mundo meio que tolerava por causa do dinheiro e influência do seu avô materno. Aos 12 anos, Amélia e sua família se mudaram para o estado de Iowa, onde seu pai conseguiu um bom emprego em uma companhia de trens. Só neste momento que Amélia ingressou pela primeira vez em uma escola. Antes disso, ela era ensinada em casa pela sua mãe e às vezes por alguns tutores. Contudo, nessa época, o pai da Amélia começou a beber um tantinho demais e foi obrigado pela companhia a se aposentar precocemente, com uma pensão que não dava lá para bancar um confortável estilo de vida para suas filhas. Logo, ele precisou continuar trabalhando e se mudou para o estado de Minnesota. Então, vocês lembram que eu falei que a mãe da Amélia era moderninha? Nessa época, ela não acompanhou o marido, pegou as 2 filhas e foram para Chicago, Illinois. Lá, Amélia tinha a intenção de estudar em uma escola que fosse boa em ciências, pois já demonstrava um interesse muito grande pela disciplina. Após terminar o colegial, Amélia ingressou em diversas faculdades. Entretanto, não concluiu nenhum curso, sempre tinha que largar, seja por problema de família, problema de saúde e até mesmo com problema de dinheiro. A irmã da Amélia tinha se mudado para Toronto, Canadá, e ela foi passar um tempo lá e acabou conseguindo um emprego de enfermeira. Em 1918, quando a Amélia tinha 21 anos, houve a epidemia da gripe espanhola no mundo todo, que matou milhões de pessoas. A Amélia acabou contraindo essa gripe no hospital, mas ela sobreviveu. Só que depois disso ela pegou uma pneumonia, depois uma sinusite, e como na época não haviam medicamentos tão eficazes, essa sinusite a acompanhou a vida inteira. Ela realizou diversas cirurgias para tentar tratar, só que essas cirurgias acabaram piorando a doença. Além da inflamação no nariz, a Amélia tinha dores de cabeça monstruosas, mas nada disso a impediu de realizar muitas coisas. Em 1920, a mãe da Amélia voltou para o pai e tinha ido morar em Los Angeles, Califórnia, e a Amélia foi junto. E por lá teve diversos empregos, fotógrafo, estenógrafo e até motorista de caminhão, gente. Nessa época, junto ao pai, avistaram um campo de pouso, Frank Hawk, onde um aviador, que encontrava-se no momento, passou a lábia no pai, a fim de que ele pagasse para ela dar uma voltinha no avião dele. E foi nesse momento que a Amélia foi picada, contaminada e contagiada pelo mosquitinho da aviação. Ela gostou tanto que começou a trabalhar dobrado para pagar as aulas de pilotagem, que eram caríssimas, e até hoje são. Trabalhou como arquivista na Los Angeles Telephone Company. Para vocês terem uma noção como isso se tornou uma paixão pela qual tanto almejava, Amélia, para conseguir fazer essas aulas, precisava tomar um ônibus, ir até o seu ponto final e de lá ainda andar mais 6,5 km. E mesmo com tudo isso, ela foi resiliente e não desanimou ou desistiu. Em 3 de janeiro de 1921, ela começou a ter aulas de voo com a instrutora Anita Snook, ou por mais íntimo, Neta Snook, em um avião pesado canadense para treinamento, o Curtiss JN4. Mais tarde, naquele ano, ela comprou o seu primeiro avião, um biplano Kinner Extra, amarelo, de segunda mão, na qual apelidou de Canário. Amélia passou no teste de voo em dezembro de 1921, ganhando uma licença da National Aeronautic Association. Seu primeiro recorde registrado foi em 1922, quando ela se tornou a primeira mulher a voar solo acima dos 14 mil pés.
o que equivale a mais ou menos uns 4.300 metros. Em 15 de maio de 1923, Amélia torna-se a 16ª mulher a conseguir uma licença de voo da Fédération Aéronautique Internationale, FAI, uma organização francesa. Em 1924, os pais de Amélia finalmente se divorciam e ela se muda para Boston, Massachusetts. Em 1928, Amélia recebe um telefonema do publicitário Hilton Haley, que pergunta: "Você gostaria de voar para o Atlântico?", junto com mais 2 outros aviadores. E é claro que ela aceitou. Ela teria a companhia do piloto Wilmer Stutes e o do copiloto mecânico Louis Gordon no voo, tornando-a responsável por manter o registro de voo. Em 17 de junho de 1928, partiram de Terra Nova, em um Fokker F-7. E 20 horas e 40 minutos depois, eles pousam em País de Gales, assim tornando-se a primeira mulher a atravessar o Atlântico voando. O patrocinador dessa viagem foi o milionário George Putnam, que era dono de uma editora de livros e revistas de uma agência de publicidade. George Putnam viu um grande potencial para vender a imagem de Amélia Earhart como garota propaganda, fazendo de tudo para promover a imagem dela. O que não foi nada difícil, tendo em vista que ela era uma mulher extraordinária. E rapidinho, Amélia ficou famosa. Com o dinheiro que ganhou com a publicidade, com a grife de roupa e acessórios femininos, ela continuou investindo na aviação. Através do editorial de Putnam, ela encorajava outras mulheres a seguirem a profissão de aviadora. Depois de tantos anos ao lado de Putnam na publicidade, este pede sua mão em casamento, só que ela recusa. Só que ele insistiu, até que na 6ª vez ela aceitou. Casaram-se em 7 de fevereiro de 1931 e nunca tiveram filhos. No dia do casamento, ela entregou uma carta, escrita por ela, a Putnam. "Eu quero que você entenda que não o prenderei a nenhum código medieval de fidelidade a mim, e não tampouco me considerarei presa a si desse modo." Outro babado forte é que Amélia se recusou a colocar o sobrenome dele, mesmo com o The New York Times insistindo em chamá-la de Sra. Putnam. Só que não deu certo, não colou. Pelo contrário, Amélia já era tão famosa na época que começaram a chamar o Sr. Putnam de Sr. Earhart. Aos 34 anos, na manhã de 20 de maio de 1932, ela decola de Terra Nova em um monomotor Lockheed Vega, torna-se a primeira mulher a fazer um voo solo sobre o Oceano Atlântico, após um voo de 14 horas e 56 minutos, onde enfrentou fortes ventos do norte, gelo e problemas mecânicos. Amélia pousou num pasto em Coolmore, na Irlanda do Norte. Quando o fazendeiro lhe perguntou: "Você veio voando de longe?", e Amélia responde: "Da América." O local é agora sede de um pequeno museu em homenagem a Amélia. Em 11 de janeiro de 1935, Amélia torna-se a primeira pessoa a efetuar um voo solo de Honolulu, Havaí, até Oakland, Califórnia. E Amélia não parava com os voos, batendo recordes atrás de recordes. Voou sozinha de Los Angeles até a Cidade do México, um voo sem escala da Cidade do México para Nova York. Entre 1930 e 1935, Amélia bateu 7 recordes de velocidade e distâncias para mulheres entre várias aeronaves, Kenny Air, Lockheed Vega e Pitcairn Alto Giro. Mesmo com todo o reconhecimentos e recordes, Amélia ainda não estava satisfeita, ela queria mais. Ela queria fazer a circunnavegação do globo, a famosa volta ao mundo. Em 1935, Amélia tornou-se conselheira técnica do Departamento da Aeronáutica, mesmo sem nunca ter concluído uma faculdade. Isso mostra como ela era boa e seu conhecimento prático tinha um peso muito grande e valioso, sendo reconhecido por acadêmicos. Em julho de 1936, recebeu um patrocínio com um avião Lockheed Electra 10E para realizar o seu projeto de circunnavegação. Como companheiros de viagem e apoio, Amélia levou consigo Harry Manning, um navegador que tinha conhecimento de radiocomunicação e código Morse, e Fred Newman, também navegador, e conhecia navegação por estrelas. No dia de São Patrício, 17 de março de 1937, iniciou a primeira parte do voo de Oakland, Califórnia, até Honolulu, Havaí. Por causa de problemas de lubrificação e com os propulsores, a aeronave necessitou de manutenção no Havaí, e o elétrico acabou ficando em uma base naval, só podendo retornar a voo 3 dias depois. E durante a decolagem, Amélia rodopiou. As circunstâncias para o ocorrido permanecem controversas até hoje. Uns dizem que um dos pneus explodiu, outros dizem que o trem de pouso direito quebrou, e há também a hipótese de falha humana, o piloto.
Como o avião ficou seriamente danificado, o voo foi cancelado e ele foi enviado por mar para sua fábrica na Califórnia para reparos. E então lá se vai a primeira tentativa da Amélia de circunnavegar o globo. Enquanto o Electra estava sendo reparado, o que levou mais ou menos uns 2 meses, Amélia e Putney conseguiram fundos adicionais e se prepararam para uma segunda tentativa. Na programação da primeira tentativa, o plano de voo era de leste para oeste, porém agora, na segunda tentativa, estariam voando de oeste para leste, devido a mudanças meteorológicas e de vento ao longo da rota planejada. Nessa segunda tentativa, Fred Noonan foi o único membro da tripulação da Amélia. E em 20 de maio de 1937, sem qualquer tipo de publicidade, eles decolaram de Auckland para Miami, Flórida. E só aí que a Amélia anunciou ao público dos seus planos de voar ao redor do mundo. Em 1º de junho, partiram de Miami fazendo diversas escalas: Porto Rico, Venezuela, Suriname, Fortaleza, Brasil, Natal, Brasil, Senegal, Mali, Chade, Sudão, Eritreia, Paquistão, Índia, Mianmar, Tailândia, Malásia, Indonésia, Austrália e lá em Nova Guiné. Em 29 de junho de 1937, nesse momento a viagem havia completado cerca de 22 mil milhas, cerca de 35 mil quilômetros, e restavam 7 mil milhas, o que dá mais ou menos 11 mil quilômetros, sobrevoando o Pacífico. Lá em Nova Guiné, infelizmente, foi a última escala deles. Em 2 de julho de 1937, por volta da meia-noite, eles decolaram. A próxima escala seria na ilha de Holland, que fica localizada no meio do Oceano Pacífico e é completamente desabitada. Porém, a Guarda Costeira Americana estava apoiando a circunnavegação e eles fizeram um campo de pouso na ilha e colocaram um navio cargueiro ancorado na costa, justamente para receber o avião da Amélia quando ele pousasse. Inclusive, esse navio emitia sinais de rádio para ajudar o avião na localização dessa pequena ilha na imensidão do oceano. Ao contrário das previsões meteorológicas, o tempo estava chuvoso e nublado, e cerca de 1.000 quilômetros depois da decolagem, o Electra enviou uma mensagem por rádio ao navio da Guarda Costeira Americana. "Acho que estamos perto de vocês, mas não conseguimos vê-los. O combustível está acabando", disse Amélia. Vocês lembram que na primeira tentativa havia um terceiro tripulante, Harry Manning, navegador, e que também era muito bom em rádio, comunicação e código Morse, e que não pôde vir nessa segunda tentativa? Amélia e Noonan tiveram problema de se comunicar com o navio. O equipamento deles era tão arcaico e rudimentar que eles tinham um rádio para transmitir e um outro rádio distinto para receber as informações. O navio conseguiu ouvir a Amélia no rádio, porém ela não conseguia ouvir o navio e nem captar os sinais de orientação. Eles não conseguiram achar a ilha. O avião desapareceu e as buscas começaram 1 hora após o derradeiro contato e duram até hoje. Em 5 de janeiro de 1939, o governo americano declarou que Amélia e Fred Noonan morreram em um acidente no oceano em um local desconhecido. Em 1985, foi fundado o International Group for Historic Aircraft Recovery, TIGA, cujo principal objetivo é elucidar o mistério da Amélia. A hipótese principal é que eles permaneceram voando até o combustível acabar e caírem, mas é claro que há várias outras hipóteses e teorias. Uma teoria afirma que o casal serviu como espiões para o governo de Roosevelt e assumiu novas identidades ao retornarem aos Estados Unidos. Outra teoria é baseada numa foto encontrada por um pesquisador amador no acervo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos e que foi registrada nas Ilhas Marshall, que na época era administrada pelo Japão. Há quem acredite que a mulher e o homem seriam Amélia e Noonan. A imagem mostra uma mulher de cabelos curtos sentada em um pier, em meio a um grupo de pessoas. Há quem acredite que essa moça pudesse ser Amélia e que um dos homens seria Noonan. Veja em destaque. Essas evidências reforçam uma das teses mais populares sobre o sumiço da dupla, a de que a aeronave pilotada por Amélia teria realizado um pouso forçado nas Ilhas Marshall. Essa teoria diz ainda que ambos sobreviveram ao incidente e terminaram seus dias como prisioneiros do exército japonês. No entanto, autoridades japonesas negam que isso tenha ocorrido. E tem também a teoria de que eles foram abduzidos por extraterrestres. Enfim,
Amélia foi a protagonista do primeiro e mais longevo desaparecimento aéreo já registrado. Às vésperas de completar 40 anos, Amélia Earhart queria ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo em um avião, uma grande proeza para encerrar sua carreira. E aí, gente dos mistérios e curiosidades? Foi um maior barato estar aqui com vocês hoje. Gostaram? Não esqueça de dar a curtida, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Você tem uma teoria sobre o que aconteceu com ela? Deixe aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Valeu!